Olá, este é mais um programa da VVC TV. Lembrando que a VVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral dos professores, sobretudo da rede pública de ensino. É uma plataforma online e 100% gratuita que, por meio de 4 jornadas de aprendizagem, corpo, mente, emoções e propósito, a gente convida o professor para que ele possa trilhar esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de ver-se e tornar-se, na melhor das hipóteses, um ser integral. E nós temos uma convidada hoje muito especial para falar sobre isso, que é a Dani Carbogin, que é consultora e que também é educadora, para falar um pouco sobre a importância da comunicação e os desafios nas nossas relações em escola, na nossa relação de maneira geral, de a gente dar e de receber devolutivas. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer, é uma honra para mim estar recebendo você aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você e de como eu gosto muito de ouvir você. Queria começar pedindo para você, por favor, para se apresentar um pouco para quem está nos assistindo, fazer uma pergunta que eu sempre brinco com os convidados, que é difícil, que é: quem é a Dani Carbogin? João. Bem, primeiro, super obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei super honrada pelo convite. E, poxa, é difícil mesmo a gente se definir, né? Quem é? Eu, enfim, segui uma trajetória acadêmica um pouco diferente, talvez. Comecei no universo da computação, segui um caminho, computação e inteligência artificial ainda no século passado, segui um caminho de consultoria. E nos últimos 15 anos venho trabalhando bastante nesses temas de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de organizações, né? E na potência do diálogo, na potência das conversas corajosas, produtivas, como um catalisador e uma fonte de crescimento. Então, acho que eu sempre fui fascinada um pouco por esses processos facilitadores de construção de sentido, de compreensão de realidade, que vem muito na base do diálogo. E eu cresci na minha casa ouvindo que conversa e conflito é coisa boa para isso, né? Então, quanto mais tempo passa, mais eu gosto de conversar e de um pouco de conflito também. E você já fala, que eu vou deixar mais para frente, mas você já traz na sua apresentação algo muito interessante, sobretudo para o nosso contexto aqui, esse recorte de educação, que é: você já pontua a diferença entre conflito e confronto, né? Que o conflito é positivo e é necessário para as relações, e o confronto é outra coisa que normalmente é confundido com conflito. Dani, vou começar dizendo o seguinte: eu peguei uma pequena citação do dicionário Wise, das várias definições que tem no dicionário sobre o que é comunicação, mas tem uma que é bem sucinta, que diz o seguinte: comunicação é o ato ou efeito de comunicar-se, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, eu peguei esse recorte e fiquei pensando o seguinte para te perguntar: por que você acha, o que você avalia que é tão desafiador se comunicar, nos comunicarmos de maneira efetiva? Porque eu acho que a gente acha que vai dar certo, né? Tem um dramaturgo inglês que chamava George Bernard Shaw, e ele falava que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu, né? E o Christian Dunker, que é um psicanalista muito sabido, fala bastante sobre escuta, sobre comunicação, né? Ele fala que é muito importante que a gente se abra para o fracasso da comunicação, que segundo ele, na verdade, segundo o que ele disse, que o Lacan dizia, que a essência da comunicação é o mal-entendido. E aí, a gente precisa reconhecer que nessa troca tem resíduo, tem ruído, tem barulho, tem não compreensão, e isso muda tudo, né? Se eu assumo que vai fracassar, se eu assumo que o básico é dar errado, eu vou me preparar para outra coisa. Então, acho que um dos grandes desafios é que a gente vive essa ilusão de que eu falei e o outro entendeu, né? Então, se abrir para o fracasso da comunicação como base, acho que é um negócio fantástico, né? E se eu parto desse pressuposto, eu já não crio uma expectativa impossível, né? Eu já me preparo que o outro não pode reagir como eu esperava, eu já me preparo que eu não tenho como controlar como o outro vai fazer, eu já me preparo para dar errado, eu já me preparo que se o outro vier me falar alguma coisa e eu ficar meio irritado, talvez eu não tenha entendido completamente aquilo que ele quis me dizer. Eu gosto muito também de um ditado que fala, não sei bem de onde é, mas a gente julga a gente mesmo pelas intenções e o outro pelo comportamento.
eu acho que outra coisa que eu estava pensando sobre essa sua pergunta, quando eu penso nessa coisa da comunicação poder dar errado, né, eu me abro para um lugar que é de uma indeterminação, de uma parcialidade. E aí eu preciso colocar atenção. A Faiga Ostrover, que era uma educadora, enfim, uma artista e uma educadora muito importante aí no campo da arte, ela falava que no lugar onde eu quero entender, eu quero saber, eu preciso colocar atenção. E atenção é presença de tensão. Então a gente cria essa ilusão de que a comunicação é um lugar fluido, bonito, e que existe um paraíso no mundo onde as pessoas se entendem, se compreendem. E isso torna tudo um pouco mais difícil, né? Então, acho que entender que existe atenção, e a atenção é uma coisa boa, né? A atenção, ela é um lugar de diferença, na minha diferença com o outro, que eu entendo como é que eu me responsabilizo por ele, é na minha diferença com o outro que eu entendo, né, o que eu posso aprender e o que eu posso compreender melhor. Mas acho que é uma das grandes dificuldades da comunicação gira em torno disso. A outra, que eu não sei se eu tenho tempo de falar ainda, mas... Tem sim. A outra que eu acho que é super interessante, a gente fala, né, do tão chamado feedback, a palavra em inglês que já ganhou o carinho de todas as pessoas, ou não, da devolutiva, das conversas, né? E esse lugar é um lugar, para mim, e acho que para muita gente, de profunda transformação, né? E eu vejo o feedback, a devolutiva, como uma tecnologia mesmo de transformação, não só minha, como do outro também. Agora, para eu mudar e me transformar, isso é um negócio muito difícil também, né? Tem um poeta inglês que chama David Whyte, que é um cara que ganhou um pouco de prestígio assim, no mundo corporativo, organizacional, porque ele fala bastante da liderança de um lugar muito poético, de um lugar compreensível, uma linguagem que, como ele fala, cabe muita coisa. E ele resume um pouco uma boa habilidade de liderança com a capacidade de você ter conversas corajosas. Então, se eu preciso coragem para ter boas conversas, é porque já não é fácil mesmo, né? E por que eu preciso coragem? Porque se eu realmente me abro para uma conversa, me abro para esse lugar do fracasso, me abro para esse lugar da indeterminação, me abro para esse lugar de que eu não sei exatamente, né? Eu não sou o dono da verdade, eu estou vendo uma parte desse todo. A pessoa que eu penso que eu sou, a minha identidade, ela talvez não sobreviva a essa conversa. Então, uma conversa real, ela pode me nutrir bastante, mas ela também pode me quebrar. Ela vai me confrontar com a realidade, assim como vai confrontar com o outro. Então, nesse sentido, uma boa conversa, uma conversa real, uma conversa corajosa, é uma conversa de vida ou morte. Eu deixo de ser alguém e passo a ser outra pessoa. Eu passo a aprender mais de mim. Isso não tem a ver com a minha essência, mas tem a ver com esse lugar da identidade, que muitas vezes é uma narrativa, e que eu acho que eu sou de um jeito, e me prendo exatamente a isso. Então, eu preciso estar muito receptivo para aquilo que eu escuto, né? Se eu realmente quero me abrir para uma conversa, eu quero estar receptivo, eu preciso ter essa coragem de olhar para as coisas de uma forma mais aberta, né? E a conversa mais difícil, normalmente, é com a gente mesmo, né? Ô Dani, muito bom te ouvir. Eu fiquei aqui pensando enquanto eu te ouvia que a gente tem um ímpeto, a gente tem um desejo do controle, né? Que é da nossa natureza, da maneira como a gente se constitui. Não sei se é muito subjetivo dizer isso, mas eu te ouvindo, eu estava aqui elaborando o que é. E você até falou isso no início da sua resposta. Fazer uma comunicação, mesmo que você tenha uma intencionalidade, que você se preocupe com o contexto, com o clima, se preocupe de repente como que você está chegando, a qualidade da a sua qualidade interna de chegada, a qualidade da outra pessoa, do receptor da conversa, mas contudo é necessário ter um espaço para frustração, porque ter todos esses cuidados não é garantia de que a comunicação vai ser efetiva, né? É difícil abrir mão desse controle, né, Dani? Sim. E eu diria que a gente tem um desejo, uma ilusão de controle, e o Christian Dunker também, nessa fala dele sobre escuta, ele fala que a gente também tem um desejo de surdez, né? Porque esse é o lugar que a gente está bem mais seguro do que esse lugar que a gente está ouvindo, né? Mas eu acho que esse é um lugar muito bacana, porque acho que
um ponto muito importante dessa dificuldade, e que para mim é onde reside a chave dessa abertura e dessa receptividade, é o tal do autoconhecimento, que também é difícil, né? A gente costuma dizer isso, muita gente que estuda, enfim, esse lugar de conversas produtivas, liderança, relações, que em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento, situação, você pode estar em dois lugares. Você pode estar acima da linha ou abaixo da linha. O que isso quer dizer? Que quando eu estou acima da linha, eu estou num lugar que eu estou aberto, que eu estou curioso, que eu estou comprometido com o aprendizado, eu tenho um senso de confiança, eu tenho uma capacidade de confiar em mim, de confiar no ambiente, de confiar no que vai acontecer, de confiar com quem eu me relaciono, no universo, enfim. Mas eu estou num lugar aberto. Mas eu também tenho momentos onde eu estou num lugar abaixo da linha, que é um lugar de retração, é um lugar de ameaça, é um lugar onde eu estou me sentindo ameaçada, ou com a mente fechada, com o coração fechado. Uma postura corporal fechada também, né? A gente nem falou aqui, mas a linguagem corporal, ela é responsável por uma enorme parte dessa mensagem que vai e volta, né? Então, quando eu estou nesse lugar abaixo, eu estou na defensiva, né? A coisa que mais me importa, a coisa onde eu estou mais apegada é provar que eu estou certa, ou seja, eu estou bem surdo mesmo ali, sem querer ouvir. E tudo bem, porque a gente vai estar acima ou abaixo, assim, não tem um lugar certo para estar, né? O que eu preciso, e que é muito importante, que ajuda muito, é conseguir me localizar. Então, em qualquer momento, eu estou eu estou acima ou eu estou abaixo da linha? Nesse momento, que emoções que passam por mim? Será que eu estou num estado de confiança ou estou num estado de ameaça? Então, eu conseguir me posicionar nesse lugar é uma chave super importante. Porque aí eu sei se eu estou pronta para me abrir mais, ou se é um momento também que eu preciso cuidar um pouco mais de mim e pensar o que eu estou sentindo agora. É uma tristeza, é uma angústia, é um cansaço, é uma desesperança. Esse lugar do autoconhecimento, ele é muito chave para isso também. Não sei se eu respondi sua pergunta, seu comentário. Você respondeu muito bem, inclusive vou finalizar o primeiro bloco, o nosso primeiro bloco, dizendo para você que está nos assistindo que é o autoconhecimento como uma possibilidade de um instrumento para que você se reconheça se você está abaixo ou se você está acima da linha. A gente volta já já, fica aí. Voltamos agora para mais um bloco sobre comunicação e sobre esses desafios da comunicação nesse nosso contexto do ecossistema escolar, com essa convidada tão especial que é a Dani Carbugin. E Dani, já vou começando aqui o segundo bloco, dificultando as coisas, que é: nós brasileiros muitas vezes somos retratados por outras culturas como um povo que teria certa dificuldade em ter conversas mais assertivas, mais difíceis. Você avalia que, de fato, existe esse traço cultural aqui no Brasil de termos dificuldade de conversas mais ativas, assim, ou mais difíceis? Olha só, João, quando você me coloca essa pergunta, para mim não tem como não pensar no Homem Cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda, nesse tratado sobre sobre o brasileiro sendo um ser que prioriza a cordialidade. Claro que o conceito de cordialidade foi bastante, digamos, desvirtuado nesse período e acabou virando uma coisa como amigável, bondoso, generoso, só que não é isso, né? A cordialidade é um termo que vem de cordes, que é coração, então ele se relaciona a esse aspecto mais emotivo de afetos da gente se relacionar, né? Então numa comunicação ou numa relação, vou priorizar laços afetuosos, né? Mas esses laços afetuosos, eles de verdade, e na nossa estrutura, eles vão mascarar conflitos muito importantes, né? Então, eles entram como um lugar que joga conflito importante para debaixo do tapete, né? E perpetua algumas relações de dominação que não fazem sentido, né? Em nome do afeto. Então, eu acho que tem uma coisa aí, sim, desse lugar, dessa cordialidade, como uma grande máscara de conflitos importantes, e que se contrapõe a uma certa racionalidade, a relações mais formais, que são importantes quando a gente quer ter conflitos saudáveis, né? Que esses conflitos saudáveis e importantes não se
Um pouco, eu cresci ouvindo isso, conflito é um negócio importante. Agora, o que eu não quero nessa fala sobre a cordialidade, sobre afeto, é confundir também que a razão e a emoção elas se contrapõem. Né? A ideia de que a emoção era um impasse, uma fraqueza que se opõe à ação, que se opõe à razão, é uma coisa antiga. Isso aí perdeu um pouco já do espaço, né? Porque a emoção, ela na verdade é um aspecto muito importante, que ela vai te falar, ela vai te dar informações importantes sobre o mundo, sobre a forma que você percebe o mundo. Então você precisa, aquela parte quando a gente fala de autoconhecimento, eu preciso entender aquilo que eu estou sentindo, eu não posso enganchar ali, mas eu preciso entender aquilo que eu estou sentindo para entender que informação isso está me trazendo sobre o que eu estou vendo, o que eu estou vivenciando, o que eu estou experimentando. Agora, quando a gente fala desse lugar do homem cordial, ele não é este lugar da emoção, né? É um lugar de que a gente vai mascarar conflitos e vai priorizar relações de afeto. E isso sim torna mais difícil ter conversas formais e alguns conflitos importantes para se resolver. Acho que uma outra coisa também que tem a ver com esse lugar de nós brasileiras e brasileiros, isso Christian Dunker fala também, é que a nossa formação para o debate na educação no Brasil, ela não ganha tanta atenção como ela ganha em outros lugares. Né? Então, acho que isso, a gente aprender a debater, aprender a discutir, a argumentar, a influenciar de formas saudáveis, é uma prática, e a gente faz muito pouco disso. Né? Então, acho que junta uma coisa com a outra, e a gente tem, na minha experiência, uma cultura onde a gente tem menos coragem de ter conversas difíceis, tem menos coragem de dar um feedback mais duro. A gente acaba falando uma coisa que a gente acha que é ruim no meio de duas coisas boas, e a pessoa que ia ser demitida sai achando que foi promovida, né? Então, a gente tem muito desse lugar, assim, de priorizar essas relações. E talvez não seja o lugar mais saudável e interessante de explorar. Acho que dá para fazer mais coisa por aí. Mas, sem dúvida, eu acho que esse lugar da formação para o debate, da formação para o argumento, inclusive do uso da voz, né, como um instrumento assim, extremamente potente. Né? A voz tem um TED muito bacana de um especialista que chama Julian Treasure, e ele fala de como falar para ser ouvido. E isso é muito lindo, porque, quer dizer, eu também preciso, eu posso usar a minha voz, eu tenho timbre, tenho tom, tenho tanto recurso que a gente acaba não conhecendo isso, né? E é bacana porque na tua resposta você já traz um olhar integral, né? Porque a gente fala da comunicação e o bacana dessa abordagem que você já traz, que é um dos valores da VVC, uma abordagem integral para o professor, para os alunos, é porque você, ao falar de comunicação, já traz o corpo, já traz a entonação, já traz, assim, você vai espraiando todo um contexto a serviço da comunicação. Quer dizer, não existe uma comunicação só porque a gente fala, ou só porque a gente consegue emitir um som e concatenar pensamentos. Mas existe todo, inclusive, como você disse muito bem, precisa existir uma articulação, inclusive, com o seu corpo, né? Com outros elementos seus. Quero aproveitar o comentário e já engatar na nossa próxima pergunta, que é o seguinte. Você sabe, eu sei, nós sabemos que a escola, seja ela pública, que é o nosso foco principal, mas as escolas particulares também que eu conheço, é uma instituição hierárquica, né? Construída de um jeito muito piramidal. A escola mudou muito pouco. Você acha que, apesar dessas características, é possível uma comunicação efetiva nesses contextos hierárquicos? João, é assim, é o que você já falou, né? Uma comunicação efetiva, boa e saudável tipo, um pouco, não queria usar a palavra utópica, mas já é uma coisa difícil, né? E na sua essência, já é uma coisa que requer esforço, trabalho, consciência, trabalho constante e investimento, né? Investimento de tempo e psíquico e de emoções. Então, assim, essa fantasia de um lugar perfeito onde tudo flui é uma fantasia.
que a gente precisa criar esse espaço onde as coisas possam ser ditas e conversadas, né? A escola é uma instituição super complexa, né? Ela tem muitos atores, né? Você tem aluno, colega, né? Tem professor, tem coordenador, tem supervisão, tem pais. E agora que eu sou mãe, consigo entender exatamente como essa dinâmica toda acontece, sem contar que a gente tem governo, né? Secretaria, ministério, tem uma série de atores envolvidos que requer muita orquestração, né? O ambiente escolar ele tem bastante complexidade. Isto posto, eu acho que uma coisa importante de pensar é que assim, a grande maioria das organizações tem uma hierarquia, né? Tem uma simetria de poder. Eu posso mandar você embora, mas você talvez não possa me mandar embora. E aí você já cria uma simetria e é parte da vida, né? Então é uma coisa que eu acho importante de olhar com cuidado, é mapear esse território de poder, essa hierarquia, porque algumas dessas coisas são explícitas, outras coisas são veladas, né? Então é como se você estivesse navegando em algum lugar, você precisa de um mapa desse território. E eu acho que o mapa das relações de poder é um mapa importante de você saber para poder navegar bem e de forma fluida, né? Quando eu penso na questão da hierarquia, acho que tem algumas coisas aí dentro, né? Tem uma dimensão de autoridade que é extremamente válida. Eu preciso organizar meus processos decisórios, porque não adianta todo mundo tentar decidir sobre tudo, porque a gente nem vai ter necessariamente a melhor decisão possível. Mas autoridade não é autoritarismo, né? Não é aquele registro de submissão ou de obediência, que isso é muito ruim, que muitas vezes vem de carona com a coisa da hierarquia. Mas a gente precisa separar. E eu acho que um lugar saudável para tentar pensar sobre isso, porque a gente não vai magicamente transformar a escola ou o trabalho que está dando. Acontecer isso não é trabalho fácil, mas ao mapear esse território, tentar olhar nesse lugar da autoridade, nesse lugar da responsabilidade. O que é que está dentro da minha alçada, o que são as coisas que são a minha responsabilidade, o que são as coisas que são responsabilidade desses outros atores, né? Até para eu conseguir navegar melhor nesse mapa e me colocar dentro dele. Então, eu gosto muito de um anúncio que ele fala: você não pega trânsito, você é o trânsito. Então, a gente muitas vezes se vê a parte desse lugar todo, mas quando a gente traz para a equação a noção da responsabilidade, do meu papel e da minha contribuição nesse sistema complexo, eu já começo a conseguir separar um pouco melhor as coisas. Eu vou descobrir que eu vou ter grandes e enormes frustrações que vão orbitar em torno de algumas pessoas que são responsáveis por decisões que são importantes, não tomarem as decisões da forma que eu acredito que sejam as ideais. Então, essa decisão está fora da minha alçada, ela está numa alçada de outra pessoa, mas o que eu vejo não me inspira, não me conecta. Na verdade, eu posso ter um senso enorme de injustiça, a gente pode ter aquela questão dos afetos e da cordialidade, assim, rolando solto nesse tipo de ambiente, mas se eu consigo identificar isso, eu já consigo tentar direcionar as minhas energias para entender o que está dentro da minha responsabilidade e o que é aquilo que eu preciso levar adiante, mas eu vou ter que viver talvez um pouco com a consequência de que nada vai ser feito a respeito, porque também está fora da minha alçada. Preciso ser capaz de aceitar que outras decisões vão ser tomadas. Então, é onde eu ponho minha energia. Claro que se você não fizer nada, nunca, se você... Né, a outra coisa que eu cresci ouvindo na minha casa é que luto é verbo, não é substantivo. Então, aprendi que a gente precisa falar o que a gente acredita. Mas também descobri que a gente não vai ganhar sempre, e tudo bem. Porque acho que a gente tem um lugar interessante de que uma vitória, ela fala muito mais sobre as configurações de força e de poder do que de fato, de verdade ou de validade. E na hora que a gente entende isso, a gente também rearticula o que é fracasso, o que é não ter conseguido alguma coisa, porque não necessariamente não conseguiu. Pessoas saem transformadas desse processo.
as ideias vão mudando, elas vão se transformando, a gente vai se transformando, o outro vai se transformando. Isto posto, né, a gente está lá navegando numa organização, nas hierarquias, nas estruturas de poder, acho que vale sempre lembrar o que é que está dentro da minha alçada de responsabilidade e como é que eu contribuo nesse sistema, para eu colocar a minha energia no lugar certo. Outra coisa que eu acho que é muito relacionada, mas aí tem a ver com uma responsabilidade da organização. Então, você pensa que a gente tem essa hierarquia e a gente tem algumas pessoas que têm um poder de decisão maior e que criam e contribuem também para uma cultura dentro dessa organização. O Google fez um projeto há algum tempo atrás já, onde ele estava muito interessado em saber por que algumas equipes, alguns grupos, algumas organizações, elas têm grupos de pessoas, equipes que se comunicam tão bem, que trabalham tão bem juntos, que a coisa flui muito bem, e por que em outras não, né? E o único fator que eles descobriram, estudando muitos e muitos e muitos times, muitas equipes, muitos grupos, foi que tem um fator em comum que se chama segurança psicológica. Então, se eu, como liderança, consigo criar na minha organização esse sentimento de segurança psicológica, que quer dizer que as pessoas se sentem confortáveis em tomar riscos e se vulnerabilizar por determinadas questões, né, eu vou ter um espaço muito mais efetivo e com muito mais resultado, né? Porque o que acontece quando não tem? Eu vejo uma coisa errada, eu já não falo mais nada. Porque se eu falar, eu vou, provavelmente, né, vai sair pela culatra. Então, eu tenho muito medo. Eu liguei uma vez para avisar que alguma coisa estava dando problema e no fim levei uma bronca. Então eu não vou ligar outra vez, né? Então, se eu crio um espaço onde as pessoas têm a segurança psicológica de tomar esse risco, que o erro ele é visto como um caminho para o aprendizado, esse é absolutamente fundamental para você estimular uma organização onde a confiança é a base. E aí as pessoas podem trazer os seus pontos de vista. Então, não necessariamente aquilo que não está na minha alçada de decisão, eu vou decidir, até porque eu vou ter uma visão parcial. O Karnal também, no livro dele, dá um exemplo de um professor que foi demitido e ele ficou arrasado, ele não entendia, um cara fantástico, maravilhoso. Quando ele foi conversar com alguém, ele falou, putz, foi um caso de assédio de uma aluna. Você fala, né, a gente não vê tudo, né? E claro que a gente vê muita coisa, então precisa criar, e isso é uma coisa que precisa acontecer como realmente partir da liderança escolar a esse cultivo, esse fomento a esse espaço onde a gente pode tomar risco e a gente tem essa segurança psicológica para falar o que a gente está vendo. Respondi? Muito bem respondido, e você ainda traz, nesse final do segundo bloco, você ainda traz toca no andu ancestral da escola, né? Quando você fala que tem que ter esse espaço, essa abertura para o erro. A escola é uma instituição que lida muito mal com o erro, sobretudo o erro do professor, sobretudo aquilo que é considerado errado. Isso faz com que nós, professores, a própria gestão da escola e algo que vai para os alunos, tenhamos muito pouco espaço de experimentação e de entender o erro como um importante meio para qualquer fim que a gente tenha como objetivo, como de aprendizado e tudo mais. Você está gostando da conversa? Porque eu estou adorando a conversa. E se você está gostando, fica aí, porque a gente volta já para o nosso terceiro e último bloco e vamos perguntar sobre dicas da Dani, para que a gente consiga minimamente implementar ou fazer uma mudança de cultura relacionada à comunicação na escola. Fica aí que a gente volta já. É uma pena, mas a gente voltou para o nosso último bloco com a incrível Dani Carbogin, falando sobre comunicação, aprofundando um pouco a discussão, saindo dos lugares comuns que a gente está acostumado a falar de educação e trazendo outros olhares e outras perspectivas para que a gente aborde e reflita sobre esse tema. E Dani, quero te perguntar o seguinte, a gente tem consciência que o contexto do Brasil é um contexto muito diverso, nós temos escolas com realidades muito distintas, então a gente sempre fala que qualquer que seja a sugestão ou dica para o professor que está nos assistindo, a professora, o gestor, a gestora, é sempre um convite para que ele veja se tem sentido na realidade dele e customize isso e faça o arranjo possível que sirva para a realidade dele. Então, dito isso, quais são as dicas
ou quais são as sugestões de caminho que você sugere, que você dá para um gestor, para essas lideranças e até mesmo para o professor que quiser ou iniciar ou fazer uma mudança de cultura relacionado a uma comunicação voltada e com o objetivo de ter uma comunicação de fato mais efetiva. E eu vou fechar aqui com o termo efetivo, que eu acho que é mais efetivo do que a palavra boa e saudável. Então, para que tenha uma comunicação mais efetiva? Eu acho que tem, assim, tem muitas pequenas coisas que a gente pode fazer para ampliar um pouco essa perspectiva do que é a comunicação, né? Eu acho que tem esse lugar que a gente falou de entender o que nos frustra, mas acho que tem, de repente, algumas coisas que possam ser mais interessantes aí da gente navegar. Mudança de cultura não é uma coisa trivial, não é fácil, porque também requer você ter exemplos, né, que principalmente vêm da liderança, da gestão, dos professores, requer ter uma boa história, né? Por que a gente quer mudar essa cultura? Por que isso faz sentido aqui dentro? As pessoas precisam compreender isso, né? Requer também capacitação. Eu preciso dar ferramentas, eu preciso treinar a musculatura das pessoas naquilo que eu quero que elas façam diferente. E eu preciso também ter incentivos muito alinhados, né? Então, se eu tenho uma estrutura e tenho uma estrutura de decisões sobre as pessoas, né? Que vai desde promoção, de alocação, tudo aquilo precisa conversar em torno de uma coisa que eu quero de fato valorizar. Então, uma escolha de valorizar uma comunicação mais efetiva vai passar por tudo isso e principalmente vai passar por esse lugar de criar um território seguro para se trazer pontos de vista, para ouvir, né? E ouvir não é ouvir fingindo que está ouvindo, né? Falar, não, me fala aí o que você acha, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso ouvir nesse lugar de abertura, nesse lugar de fato, tem coisa que eu não sei, né? Eu lembro muito, tem um filme que eu amo e que é muito antigo, sei lá, da década de 50, eu acho, que é o Henry Fonda naquele 12 Homens e uma Sentença. Henry Fonda chega nesse júri, né? O jurado se reúne para decidir sobre um menino que está sendo acusado de assassinato e eles precisam ter uma unanimidade naquele voto. E são 12 homens, e a tradução, acho que literal, seria 12 homens em fúria. E ele é o único que fala, eu não sei. Todos os outros têm certeza absoluta, né? Mas ele fala, não sei, com uma coragem. E ele fala, e as pessoas falam, você acha que ele não matou? Eu estou só dizendo que eu não sei. Ele pode ter matado, mas ele pode não ter matado também. E é muito bonito, assim. Acho que esse filme é uma aula, porque podia estar acontecendo hoje, né? Todo mundo com as suas certezas, que não tem a ver com o menino, as certezas têm a ver com a gente mesmo, né? E que aquele processo de sustentar o não saber permite que a gente olhe para isso com mais cuidado, né? Então, acho que esse filme, assim, apenas como uma ilustração, eu acho que a gente pensa em dicas mais práticas. Quer dizer, tem coisas que a organização pode fazer, mas requer uma mobilização importante, né? Isso que a gente falou. Individualmente, eu acho que eu posso encarar a comunicação, as devolutivas de uma outra forma, tanto no dar como receber. Eu gosto de falar do receber primeiro, porque eu acho que se a gente aprende a receber, a gente vai dar devolutivas muito melhores. Acho que o melhor jeito de aprender é eu realmente praticar esse lugar de receptividade, de abertura. E aí tem uma pergunta, quando eu recebo uma devolutiva, que eu acho que muda bastante a forma da gente encarar. Se alguém fala alguma coisa sobre mim, aquilo pode confrontar com alguma coisa que eu acho e eu basicamente vou entrar naquele lugar da defensiva, bem abaixo da linha, né? Mas se eu for para cima da linha, eu posso me perguntar como isso pode ser verdade sobre mim? Como isso pode ser verdade na percepção, na experiência dessa pessoa sobre mim? Então, acho que aí tem um lugar muito potente, porque eu deixo de falar isso é verdade ou isso não é verdade, e eu entendo que a pessoa pode, né, se eu me julgo pelas minhas intenções e o outro pelos comportamentos, que a pessoa pode não ter entendido. Então, esse lugar é muito mais potente, muito mais interessante no lugar da escuta. No lugar de
ter conversas, né? De eu ter conversas corajosas e tudo. Mas tem um exercíciozinho que eu faço sempre em conversas que eu não posso fazer, não dá para fazer isso sobre todas as conversas, né? Mas assim, conversas que são mais relevantes, que tem a ver com entender o que você pensa sobre aquela pessoa e o que você pensa sobre você mesmo e o que você pensa sobre o tema que vocês têm que conversar. A gente se prepara para muita coisa, prepara para aula, prepara para entrevista, prepara para palestra, mas a gente não se prepara para ter conversas difíceis, e isso é um problema. É um problema porque eu não consigo olhar para todas essas coisas que estão escondidas, que estão embaixo, que estão lá, estão levando meu pensamento para um lugar ou para o outro. Então, esse exercício, ele traz para a luz algumas coisas. Às vezes eu estou pensando que essa pessoa, ela não tem nem competência para estar fazendo o trabalho que ela está. Na hora que eu articulo isso em voz alta para mim mesmo, eu começo a me perguntar, será que é mesmo isso? Né? Será que tem alguma outra coisa que poderia ser a razão? Quando eu penso o que eu penso sobre mim. Porque eu já estou tentando fazer isso há tanto tempo, porque já é a 18ª vez que eu falo e ninguém me escuta. Mas será que é mesmo? Né? Então eu começo a conseguir olhar como um observador para isso e falar, será que isso é a melhor abordagem, o melhor jeito de eu lidar? E o que eu penso sobre o tema? E aí, fundamentalmente, uma pergunta que a gente faz muito pouco, assim, o que vai ser o resultado de uma boa conversa? Se isso der tudo certo e se sair tudo bem, o que eu quero que aconteça? Como é que eu quero sair me sentindo? O que eu quero estar pensando? O que eu vou fazer depois dessa conversa? O que eu quero que o outro faça, o outro pense, o outro entenda? Quando a gente faz esse exercício da intenção da conversa, na minha experiência, isso torna tudo muito melhor, porque eu também já entro com este desejo articulado para mim mesmo. Então, durante a conversa, eu vou tentar buscar esse lugar de dar certo. Eu não vou entrar e ver o que acontece, porque esse é um lugar bem amador, inclusive para conversas difíceis. Eu vou entrar sabendo onde eu quero chegar, como desejo. Se não chegar, tudo bem, mas eu pus uma intencionalidade, eu abri meu campo, né? Eu fui para cima da linha quando eu fiz isso daí. O que mais eu estou pensando de conversas, boas conversas e de dicas práticas? Eu acho que esse lugar do autoconhecimento, né? Da gente pensar exatamente, conseguir se posicionar, onde é que eu tô acima da linha, tô abaixo da linha, quais são essas emoções que estão que estão passando por mim nesse momento, o que elas querem dizer. Esse é um lugar sempre super, super interessante para saber exatamente o que é importante para mim, né? Acho que essas são algumas coisas. Tem um livro que foi um livro de cabeceira para mim, que chama Comunicação entre Pais e Filhos, que é da Maria Tereza Maldonado. É um livro que eu ganhei a indicação da educadora quando meus filhos eram muito pequenininhos, e é um livro muito interessante porque ele traz formas não facilitadoras de comunicação e formas facilitadoras de comunicação. Então, por exemplo, ele traz elogio e crítica como formas não facilitadoras. Ele traz a reflexão de sentimentos, ele traz muitas outras dicas de formas facilitadoras. Porque o elogio pode ser uma coisa boa, mas o elogio, dependendo de como você faz, o outro percebeu que ele fez alguma coisa boa, mas ele não sabe necessariamente muito bem o que ele fez. E aí ele vai ficar com muito medo de tomar riscos para deixar de ser percebido como alguém que foi elogiado a qualquer custo, né? Então, acho que tem coisas importantes ali de olhar. E eu gostava que era muito prático, e eu acho que a gente fala de comunicações entre pais e filhos, não é muito diferente de comunicação em relacionamentos mais íntimos, em comunicação no trabalho. As premissas que a gente tem normalmente são as mesmas, e o lugar da escuta, aí acho que seria a minha última, talvez, dica prática, assim, escutar pressupõe parar, ouvir, é um gesto de interrupção, é um gesto de fato, se abrir na voz passiva como o sujeito da experiência, como La Roça diria, né? Esse território sensível onde as coisas me acontecem. E para isso acontecer é preciso a pausa, é preciso respirar, é preciso ouvir. Eu quero só dizer para você que eu estou pausado
respirando e criei uma pausa para eu te ouvir e que é muito bom ouvir você. Eu quero te pedir as suas considerações finais sobre o nosso tema e tudo, mas antes quero aproveitar aqui que você já vai fazer as considerações finais e juntar com uma pergunta que é, eu te ouvi, você falou lá no início, a gente falou no início desse bloco sobre certezas, né? De você já ir cheio de certezas para uma conversa, você já certeza sobre você, sobre o assunto, sobre o outro. E aí quando você falou certezas, automaticamente eu pensei em crenças. E boa parte das nossas crenças não são conscientes. Eu não sei quais são as crenças que muitas vezes estão me governando. E aí, de novo, eu trago um último ponto que você trouxe agora e que eu sei que tem muito professor que tem preguiça dessa palavra, que é de autoconhecimento, que parece que é uma palavra que perdeu um pouco, foi esvaziado o sentido, porque todo mundo fala, mas não tem um outro sinônimo melhor do que esse. Lá já se dizia na Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo, que é... A gente só vai saber, né, Dani, um pouco das nossas certezas, quais são as certezas que nos norteiam, quais são essas crenças, e muitas crenças que nos antecedem mesmo de consciência, se a gente começar um processo mesmo de saber um pouco qual é o nosso sistema de pensamento, qual é a nossa ótica. O autoconhecimento é também algo muito importante nesse processo. O que você acha, Dani? Eu acho que ele é a chave, né? Acho que a gente tem que tomar um pouco do cuidado para que esse lugar do autoconhecimento não fique isolado nele mesmo, porque eu não existo sem o outro, né? Então, acho que assim, às vezes o risco é de ser aquela coisa, né? O que é importante para mim, a subjetividade, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu aspiro, e nessa parada a gente esquece que somos interdependentes, né? E por isso que esse olhar para o outro, ele é tão importante, né? E que esse lugar do convívio, esse lugar de estar junto, essa tolerância, esse me abrir para como isso pode ser verdade sobre mim, então, o autoconhecimento, ele tem que passar pelo olhar do outro. Uma coisa sozinha, eu comigo mesma, assim, não faz sentido. E eu acho que pode ser um risco se a gente leva isso para um extremo, né? E esquece de checar com o Beck como é que as coisas estão acontecendo ali. Então, mas eu acho que é fundamental. E é olhar, a outra coisa que eu acrescentaria, João, é que é olhar com generosidade também. A gente faz o que a gente dá conta, tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente faz o melhor que a gente pode, meus pais fizeram o melhor que eles puderam, eu fiz o melhor que eu dei conta para os meus filhos. Vai deixar? Marca, vai! Isso faz parte dessa vida. Então, eu acho que esse lugar essa generosidade, esse carinho, esse acolhimento consigo mesmo, por aquilo que a gente é capaz de fazer e dá conta de fazer, é o melhor possível. Tá tudo certo. Mas eu posso fazer uma consideração final? Ou já Pode. Não, você pode fazer, somos todos ouvidos. Pode começar agora as suas considerações finais. Não, na verdade, eu só queria ler um poema. Pode também? Você pode e deve. Vai ser lindo, por favor. Tá bom. Que é um que eu amo, que é do Drummond, que chama O Constante Diálogo. E ele fala: há tantos diálogos. Diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inominado. Diálogo consigo mesmo, com a noite, com os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou o teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Que incrível, Dani Carbogin. A gente finaliza esse programa sempre com um poema, com um texto. Hoje a gente vai finalizar com o seu poema, com o seu texto. Então, a gente tem um privilégio, o prazer de finalizar esse programa com essas palavras tão bem colocadas, como sempre, do nosso mestre Drummond, que nos convida todo para um diálogo interno com o outro e com todos. Quero agradecer muito você, Dani, mesmo. É sempre um prazer e uma honra conversar com você. E eu sei que todo mundo gostou muito desse bate-papo, porque eu gostei, me diverti e aprendi muito. E para você que está nos assistindo, a gente volta com mais programação, com mais convidados interessantes. Não sai daí, porque a gente volta já. Tchau, tchau.